250 years ago, or as we say in the United Kingdom, just the other day. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Você entendeu essa? Ou só fingiu que entendeu? Porque isso aqui não é só uma frase engraçadinha. É inglês, história e humor britânico juntos. E se você não conhece o contexto, a piada realmente passa direto. Você pode até achar que discurso de rei é coisa chata. Mas nessa visita aos Estados Unidos, o rei Charles III conseguiu fazer piada com guerra, Casa Branca pegando fogo, com Oscar Wilde, Charles Dickens, George Washington, Sir Winston Churchill pelado, mas talvez muitas pessoas não tenham entendido, talvez nem algumas pessoas que estavam lá presentes mesmo. No vídeo de hoje a gente não vai ver um discurso completo, eu separei alguns snippets, alguns cortes específicos dessa visita pra gente destrinchar o inglês por trás de cada um deles. Então hoje eu vou te mostrar cada trecho, explicar o vocabulário, as estruturas, a pronúncia, as piadas e o contexto histórico, palavra por palavra, frase por frase, até você entender não só o inglês, mas por que aquilo foi engraçado. Hey, what's going on, everyone? Matias Pires here, também conhecido como Teacher Matias. Eu sou professor de inglês há 30 anos e já começo pedindo uma gentileza. Se esse tipo de vídeo te agrada, te ajuda com teu inglês, faça o seguinte, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda para todo mundo que você sabe que vai amar esse tipo de aula. E hoje trazendo uma coisa muito real e muito recente do King Charles III. Primeiro a gente vai ver esses snippets com legenda em inglês e depois eu vou explicar o vocabulário, a estrutura, a pronúncia e o contexto histórico por trás da piada. E no final eu vou passar o trecho todo de novo em inglês para você testar se agora você realmente entende. E não se preocupe se você não entender muita coisa, principalmente se você estiver começando aí sua jornada no inglês. Without further ado, sem mais delongas, let's do it. 250 years ago, or as we say in the United Kingdom, just the other day. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Our destinies as nations have been interlinked. As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language. And if I may say so, it is a particular pleasure to be back in this wonderful building, the heart of your democracy. On this occasion, I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President. Following your visit to Windsor Castle last year. And I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814. It is in fact my 20th visit to the United States and my first as King and head of the Commonwealth. This is a city which symbolizes a period in our shared history, or what Charles Dickens might have called a tale of two Georges. The first president, George Washington, and my 5 times great-grandfather, King George III. King George, as you know, never set foot in America, and please rest assured, ladies and gentlemen, I am not here as part of some cunning rearguard action. It is not hard to see how important the relationship remains in matters both seen and unseen. My mother's first Prime Minister, Sir Winston Churchill, understood this so well. But then he himself was half American, a tradition of shared transatlantic heritage, which I am pleased to say is alive and well in the White House today. Indeed, such was the closeness that Sir Winston, while staying here in the White House, in those rooms you showed us upstairs, emerged naked from the bathtub to discover the door opening as President Roosevelt came in for a chat. With rapier wit, the president cast aside any embarrassment by declaring that
The Prime Minister has nothing to conceal from the President of the United States. Of course, my late mother met no fewer than 13 serving presidents, thankfully all of them fully clothed. So tonight, Mr. President, I am delighted to present to you, as a personal gift, the original bell which hung on the conning tower of your valiant namesake. May it stand as a testimony to our nation's shared history and shining future. And should you ever need to get hold of us, well, just give us a ring. Primeiro, não tem como deixar de falar da pronúncia britânica, que várias vezes é uma pronúncia mais clara para os ouvidos brasileiros, mas às vezes pode ser também uma coisa muito mais complicada. Você vai ouvir aqui o rei Charles falando muito claramente, falando o T mais pronunciado, mas às vezes até comendo algumas palavras e deixando de pronunciar algumas coisas, que para o ouvido de uma pessoa que está acostumada com o inglês norte-americano pode sentir falta sim, tá? Mas vamos lá, o que ele fala aqui? 250 years ago. 250 years ago. Years ago. That's so nice, isn't it? É legal esse sotaque, né? Or, as we say in the United Kingdom, just the other day. Ou ele nem fala esse or, porque o americano ele falaria or. Tem um amigo meu que fala que parece até uma coruja, né? O. O inglês ele várias vezes não pronuncia a letra R. Or, as we say in the United Kingdom, just the other day. 250 years ago, 250 anos atrás. Or, as we say, como nós dizemos in the United Kingdom, no Reino Unido, just the other day. Outro dia mesmo, há pouquíssimo tempo. 250 years ago, or as we say in the United Kingdom, just the other day. Essa piada é interessante porque para os Estados Unidos, 250 anos é muita coisa. É praticamente o tempo que o país viveu. Já para o Reino Unido, que tem muito mais história, é muito mais antigo, 250 anos parece muito pouco. Então ele está brincando com a diferença de percepção histórica entre os dois países. Aqui ele está falando isso porque os Estados Unidos vão completar agora 250 anos de independência. Então não é uma coisa tão antiga assim comparado aos ingleses. E olha só, just the other day não significa literalmente apenas outro dia. É uma expressão para falar que algo parece ter acontecido recentemente. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Indeed é algo que você vai ver o tempo inteiro em inglês. E indeed pode significar algumas coisas dependendo do contexto. Pode ser de fato, realmente, na verdade, com certeza. Mas o mais importante não é a tradução literal, e sim a função. E o que ele está fazendo com indeed aqui não é só falar que é de fato, ele está usando como uma forma de concordar, de reforçar, de preparar o terreno para uma resposta que ele vai dar. Fica algo tipo, de fato o Senhor comentou isso, né? E agora eu vou construir em cima disso. É quase um, beleza, você disse isso, então deixa eu te responder. Indeed, you recently commented, Mr. President. Indeed, you recently commented, Mr. President, que de fato você recentemente comentou, senhor presidente, That if it were not for the United States, Olha só essa condicional e olha só essa formação. Se você já vem aprendendo inglês, você vai estranhar o it were. Porque toda vez que for uma situação que não existe uma condicional, a gente normalmente usa o were para tudo. If I were, if you were, if he were, if she were, if it were. E principalmente com it para soar melhor. If it were not, que se não fosse for the United States, pelos Estados Unidos. That if it were not for the United States, European countries would be speaking German. European countries would be speaking German. If it were not, would be. Se não fosse pelos Estados Unidos, os países europeus estariam falando alemão. Would be, estariam. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. E aqui ele usa uma coisa bem interessante. Dare I say. Ouso dizer, me atrevo a dizer. Eu acho fantástico começar com isso,
Principalmente quando ele está sendo atrevido, ele está falando ali no país dele, né? E vai falar essa coisa aqui. Dare I say, que me atrevo a dizer, that if it wasn't for us, que se não fosse por nós, e aqui perceba, ele não fala if it weren't for us. Ele poderia ter falado if it weren't for us. Como eu falei anteriormente, você pode falar if I were, if you were, if he were. Mas se você falar was, não tem problema nenhum. Tanto é que é aceito das duas formas hoje em dia. Mas vamos escutar de novo ele falando só esse trecho. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Ele fala wasn't mesmo? Porque parece because, não é verdade? Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. That it because of us soa muito como isso. That it because of us. Mas aqui não estaria correto, porque ele ia falar que por nossa causa você estaria falando francês? Não ia. Está certo, né? O certo realmente é ele falar que se não fosse por nós, vocês estariam falando francês. Aí sim, aqui mostra que quando você está lendo alguma coisa, algum discurso, você pode falar de uma forma um pouco diferente. E aqui, ó, presta bem atenção, eu não estou falando que ele errou, que de jeito nenhum. Eu estou apenas falando que soa como se ele tivesse falado isso. Mas obviamente que não é isso, por quê? Porque ele quer dizer que se não fosse por nós, if it wasn't for us, you'd be speaking French. Você estaria falando francês, ou vocês, no caso, a nação, vocês estariam falando francês. You'd be, esse apóstrofo D é a contração de would. Vocês estariam falando francês. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Então, de fato, o senhor comentou recentemente, senhor presidente, que se não fosse pelos Estados Unidos, os países europeus estariam falando alemão. Ouso dizer que se não fosse por nós, vocês estariam falando francês. Ele aqui está respondendo a uma fala do presidente Trump sobre a Segunda Guerra Mundial. Praticamente dizendo que se não fosse pelos Estados Unidos, a Europa falaria alemão. Aí o Charles, ele vira piada para a história colonial americana, que sem os britânicos, os americanos talvez falassem francês. Isso porque a França e a Inglaterra disputaram território e influência na América do Norte. Essa fala aqui foi feita no jantar de Estado na Casa Branca durante a visita dele agora em abril. Antes agora dessa próxima piada, ele solta isso aqui, ó. Our destinies as nations have been interlinked. Our destinies as nations have been interlinked. Literalmente, nossos destinos como nações foram interligados. Mas a ideia real é, a história dos países sempre esteve conectada. E presta atenção aqui no have been, porque ele está usando o present perfect, porque essa conexão ela começou lá atrás, mas ela continua até hoje. Essa frase prepara tudo que vem depois, as piadas, as referências históricas e essa relação meio família, meio rivalidade entre o Reino Unido e os Estados Unidos. As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language. As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language. Nós temos really everything, realmente tudo in common, em comum nowadays, hoje em dia. Except, exceto, of course, é claro, language, língua, idioma. In common é muito útil, tá? Por exemplo, I have a lot in common with you. Eu tenho muita coisa em comum com você. E numa tradução natural, como disse Oscar Wilde, hoje em dia, temos praticamente tudo em comum com a América, exceto, é claro, a língua. É óbvio aqui que americanos e britânicos falam inglês, mas não é exatamente o mesmo inglês, como você mesmo consegue ouvir. A piada é que eles têm tudo em comum, menos justamente aquilo que teoricamente teriam mais em comum, que é o idioma. Essa frase aparece inclusive no The Canterville Ghost, de Oscar Wilde, published in 1887. Antes de começar as piadas, ele faz exatamente o que se espera de um discurso diplomático. Ele suaviza, elogia e cria um clima positivo. And if I may say so, it is a particular pleasure to be back in this wonderful building
the heart of your democracy. Quando ele diz, if I may say so, e se me permitem dizer, e se eu posso dizer, it is a particular pleasure to be back in this wonderful building, the heart of your democracy. E se me permitem dizer, é um prazer especial estar de volta a esse lugar incrível, coração da democracia de vocês. Ele está sendo extremamente educado. E quando ele chama o lugar de the heart of your democracy, ele não está só descrevendo um prédio, ele está valorizando o sistema político dos Estados Unidos. E isso tudo prepara o terreno, porque daqui a pouco ele vai começar a brincar com a história dos dois países. On this occasion, Nessa ocasião, on this occasion, I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President. I cannot help noticing. Você percebe que ele usa cannot e não can't. Por quê? Porque ele está sendo formal. E cannot, dessa forma, é bem formal. I cannot help noticing. Eu não consigo deixar de notar. O can't help ou cannot help com o verbo com ing, por exemplo, I can't help laughing, que eu não consigo evitar rir, quer dizer que você não consegue evitar aquilo. E ele usa a palavra readjustments, que são reajustes, alterações, mudanças. East Wing é a ala leste da Casa Branca. E eu não sei se você sabe, o Trump demoliu uma parte para criar um salão de festas. E o rei Charles foi muito bondoso quando ele falou dos readjustments, porque na verdade ele demoliu. Following your visit to Windsor Castle last year, Following your visit quer dizer após a sua visita. A visita ao Windsor Castle last year. Olha a pronúncia. Castle. Esse T não é pronunciado. A visita ao castelo de Windsor no ano passado. and I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814. E esse I'm sorry to say é lamento dizer. Você percebe que ele sempre fala dare I say, que eu ouso dizer. I'm sorry to say, desculpa dizer. Ele sempre muito educado, já mostrando que vai entrar numa ferida. Então, I'm sorry to say, lamento dizer. We British, nós britânicos, made our own small attempt. Fizemos nossa própria pequena tentativa. E real estate não é estado real. Real estate é o setor de imóveis, setor imobiliário. Redevelopment é reconstrução ou remodelação, redesenvolvimento. Então ele quer dizer, eu não pude deixar de notar os ajustes na ala leste, senhor presidente, depois da sua visita ao castelo de Windsor no ano passado. E lamento dizer que nós, britânicos, é claro, fizemos nossa própria pequena tentativa de remodelação imobiliária da Casa Branca em 1814. Ele está chamando o incêndio da Casa Branca lá em 1814 de Real Estate Development, como se fosse uma obra ou uma reforma imobiliária. Porque, na verdade, as tropas britânicas incendiaram a Casa Branca durante a Guerra de 1812. Inclusive, a White House Historical Association registra que as tropas britânicas colocaram fogo na Casa Branca em 1814. E a data histórica associada ao incêndio é 24 de agosto de 1814. Você pode gostar, detestar, amar o rei Charles, mas foi boa. A galera que escreve o discurso para ele tá de parabéns. E vou deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não quero ter que falar, não quero ter que comentar aqui embaixo. Pessoal, isso é uma aula de inglês. Eu não tô puxando a sardinha para a Inglaterra, para a monarquia, para o Trump, A, para B, para C, para a esquerda, para a direita. Eu tô falando só do que aconteceu. E convenhamos, o pessoal riu nos Estados Unidos, o pessoal gostou. Por que a gente vai se ofender com os Estados Unidos? Pelo amor de Deus, gente, né? Menos. Please. It is, in fact, my 20th visit to the United States. It is, in fact, my 20th visit to the United States. Essa, na verdade, é a minha 20ª visita aos Estados Unidos. And my first as king and head of the Commonwealth. E a primeira como rei e chefe da Commonwealth. Aqui tem essa palavra importante, Commonwealth. O Commonwealth é o grupo de países que já fizeram parte do Império Britânico e ainda mantém uma ligação simbólica com o Reino Unido. This is a city which symbolizes a period in our shared history. This is a city. Às vezes eu vou falar mais parecido como ele está falando, tá, gente?
não como eu normalmente pronuncio. This is a city seria como eu pronunciaria normalmente, mas aqui ele fala city mesmo. This is a city which symbolizes a period in our shared history. Which symbolizes, que simboliza a period, um período in our shared history, na nossa história compartilhada. or what Charles Dickens might have called a tale of two Georges. Or what Charles Dickens might have called, e essa formação é bem interessante, o que o Charles Dickens poderia ter chamado, might have called, esse might have called é talvez tivesse chamado, um conto de dois Georges. The first president, George Washington, The first president, George Washington, and my 5 times great-grandfather, King George III. and my 5 times great-grandfather, King George III. The first president, primeiro presidente, George Washington, e ele usa 5 times great-grandfather. Porque grandfather é avô, great-grandfather é bisavô, great-great-grandfather é tataravô. E para não falar great-great-great-great-great-grandfather, ele fala 5 times, que é 5 vezes grandfather, que o meu ancestral de 5 gerações acima. Essa é uma cidade que simboliza um período da nossa história compartilhada, ou o que Charles Dickens talvez tivesse chamado de um conto de dois Georges. O primeiro presidente, George Washington, e o meu tataravô da 5ª geração, o rei George III. Ele faz uma brincadeira aqui com o título do livro A Tale of Two Cities, do Charles Dickens, que é um conto de 2 cidades de Charles Dickens. No livro original, são 2 cidades em lados opostos de um conflito, Londres e Paris. Na piada dele, 2 líderes em lados opostos de um conflito histórico, os Estados Unidos e o Reino Unido. Ou seja, ele recria a ideia do livro. 2 lados, 2 mundos. Só que, em vez de 2 cidades, ele fala 2 Georges. O George Washington, o primeiro presidente, e o King George III, o rei britânico durante a independência americana. King George, as you know, never set foot in America. King George, as you know, never set foot in America. Olha as palavras-chave aqui. Never set foot, que nunca pisou. Quando você quer falar que nunca esteve, nunca pisou em algum lugar, você pode usar set foot in ou on. Por exemplo, eu nunca pisei no Egito. I never set foot in Egypt. Eu nunca pisei em Nova York. I never set foot in New York. Traduzindo naturalmente aqui, ele fala que o rei George, como vocês sabem, nunca pisou na América. And please rest assured, ladies and gentlemen, And please rest assured, ladies and gentlemen. Ele quase nem fala esse ladies and gentlemen. and please rest assured, ladies and gentlemen, E por favor, fiquem tranquilos. Rest assured, ladies and gentlemen. Só que ele junta tudo, né, ladies and gentlemen. I am not here as part of some cunning rearguard action. I am not here as part of some cunning rearguard action. Rest assured, fiquem tranquilos, tá? Vocês podem ter certeza. I am not here, não estou aqui, as part of, como parte de uma cunning. Cunning é astuta, ardilosa. Rearguard action é a ação de retaguarda, é uma tentativa de resistência. King George, as you know, never set foot in America. And please rest assured, ladies and gentlemen, I am not here as part of some cunning rearguard action. Traduzindo naturalmente aqui, ele fala que o rei George, como vocês sabem, nunca pisou na América. E por favor, fiquem tranquilos. Rest assured. Ladies and gentlemen. Só que ele junta tudo, né? Ladies and gentlemen. Eu não estou aqui como parte de alguma manobra astuta de retaguarda. Ele tá brincando com a ideia absurda que o rei britânico estaria tentando recuperar a América aqui. Rearguard action é uma ação defensiva de retaguarda, algo feito por quem está tentando resistir ou recuperar uma posição. It is not hard to see how important the relationship remains in matters both seen and unseen. It's not hard to see how important the relationship remains in matters both seen and unseen. It's not hard to see, que não é difícil perceber, não é difícil ver. Isso é usado para dizer quando algo é óbvio. How important, o quanto é importante. Usado para dar intensidade aqui, não é uma pergunta. The relationship
que é a relação. Remains, continua, permanece. O verbo remain quer dizer continuar, que é algo que existe ainda ao longo do tempo. In matters, em matérias, em assuntos. E aqui ele usa both e and, tanto quanto. Seen, visíveis que podem ser vistos, e unseen, que não aparecem, que são invisíveis, que não dá para ver. Ou seja, não é difícil perceber o quanto importante essa relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos continua. Tanto no que se vê, quanto aquilo que acontece nos bastidores, the unseen, as coisas que a gente não vê. Ele faz uma conexão perfeita com essa próxima história, tá? Agora, antes de passar essa parte, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal, né? Você já curtiu o vídeo, já ativou o sininho, isso ajuda muito todo o trabalho que eu venho fazendo aqui. E se você curte, se você vem assistindo as aulas, faz isso. É uma gentileza que pode beneficiar muitas outras pessoas a aprenderem inglês. My mother's first Prime Minister, Sir Winston Churchill, My mother's first prime minister, Sir Winston Churchill. O primeiro-ministro da minha mãe, Sir Winston Churchill, understood this so well. understood this so well. Entendia isso muito bem. But then he himself was half American. But then he himself was half American. Mas claro, ele próprio era meio americano. He himself, que ele mesmo. O Churchill era britânico, mas a sua mãe, Jeannie Jerome, nasceu nos Estados Unidos, no Brooklyn, em Nova York. Por isso, Charles disse que Churchill era half American. A tradition of shared transatlantic heritage, which I am pleased to say is alive and well in the White House today. A tradition of shared transatlantic heritage, which I'm pleased to say is alive and well in the White House today. A tradition, que é uma tradição, shared, compartilhada. Heritage também é uma palavra muito importante, que quer dizer herança cultural, histórica. Which, que, I am pleased to say, que eu fico feliz em dizer, não é please, é pleased, que é feliz, contente. Is alive and well, que continua viva e bem. In the White House today, na Casa Branca hoje. Uma tradição de herança transatlântica compartilhada, que fico feliz em dizer que está viva e forte na Casa Branca hoje. Essa conexão histórica entre o Reino Unido e os Estados Unidos ainda existe, inclusive dentro da própria Casa Branca. Ele fala com um tom diplomático, mas com aquela leve provocação elegante. Indeed, such was the closeness. Indeed, such was the closeness. Olha o indeed de novo. De fato, tamanha era a proximidade, ou mais natural, né? Na verdade, eles eram tão próximos. Such was the closeness. Such was, tamanha era, tão grande era. É uma construção mais formal e literária. The closeness. Tamanha era a proximidade, a intimidade, That Sir Winston, while staying here in the White House, in those rooms you showed us upstairs, Sir Winston, while staying here in the White House, in those rooms you showed us upstairs, while staying here, enquanto estava hospedado aqui. In those rooms you showed us upstairs, naqueles quartos, naqueles aposentos que você nos mostrou lá em cima. O Trump deve ter mostrado para eles antes, né? that Sir Winston, while staying here in the White House, in those rooms you showed us upstairs, emerged naked from the bathtub to discover the door opening. Ele fala que emerged, que ele saiu, que ele emergiu naked, nu da banheira, from the bathtub, to discover the door opening. Esse to discover aqui é usado para indicar uma ação que teve um resultado inesperado, tá? Algo que foi surpreendente. Que ele emergiu nu da banheira e descobriu e teve a surpresa quando a porta abriu. As President Roosevelt came in for a chat. As President Roosevelt came in for a chat. Ele não fala Roosevelt. O americano fala mais Roosevelt e o britânico mais Roosevelt. Quando o presidente came in for a chat, que ele entrou para bater um papo. With rapier wit, the president cast aside any embarrassment. With rapier wit, ou como ele fala, with rapier wit. The president cast aside any embarrassment with rapier wit, com humor afiado, com inteligência cortante. Cast aside, deixou de lado qualquer embarrassment, qualquer vergonha. By declaring that
The Prime Minister has nothing to conceal from the President of the United States. E nothing to conceal quer dizer nada a esconder. Nothing to e aquilo. Nothing to say, nada a dizer. Nothing to lose, nada a perder. Nothing to conceal, nada a esconder. O senhor Winston, enquanto estava hospedado aqui na Casa Branca, naqueles quartos que você mostrou lá em cima, emergiu nu da banheira enquanto o presidente Roosevelt entrou para conversar. E com humor afiado, ele deixou de lado qualquer vergonha e declarou que o primeiro-ministro não tem nada a esconder do presidente dos Estados Unidos. A história famosa diz que o Roosevelt ele entrou enquanto o Churchill estava saindo do banho, né, nu ali. E aí o Churchill teria dito algo tipo, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha não tem nada a esconder do presidente dos Estados Unidos. Essa anedota é conhecida, embora algumas versões variem nos detalhes. Aqui, o rei fala que quem falou foi o presidente, mas ele titubeia na hora de falar, ele quase fala Prime Minister ali. The President cast aside any embarrassment. Mas logo desfaz falando o President. E convenhamos, isso bem que poderia ter sido dito pelo próprio Churchill, já que ele sempre tinha essas tiradas. Of course, my late mother. Of course, my late mother. É claro que a minha falecida mãe, late mother, Met no fewer than 13 serving presidents. met no fewer than 13 serving presidents. Conheceu nada menos que 13 presidentes em exercício. Thankfully, all of them fully clothed. Thankfully, all of them fully clothed. Felizmente, todos eles completamente vestidos. Ele conecta aí com a história do Churchill nu. A mãe dele, a Rainha Elizabeth II, ela encontrou 13 presidentes americanos enquanto eles estavam no cargo. Mas, felizmente, nenhum deles estava pelado. Então você vai ouvir muito esse late mother, falecida mãe, late father, falecido pai. E serving president quer dizer presidente em exercício. Thankfully, felizmente, fully clothed, completamente vestidos. Esse no fewer than é usado para enfatizar o número grande. She met no fewer than 13 presidents, que ela conheceu nada menos que 13 presidentes. So tonight, Mr. President, I am delighted to present to you, as a personal gift, So tonight, então, essa noite, Mr. President, senhor presidente, I'm delighted, eu tenho prazer, eu fico muito feliz to present to you, de apresentar a você, de te entregar, de te presentear, as a personal gift, como um presente pessoal, the original bell the original bell, o sino original, which hung on the conning tower of your valiant namesake. which hung, que ficava pendurado, que estava on the conning tower, na torre de comando of your valiant namesake, do seu valente xará. May it stand as a testimony May it stand, que permaneça, que sirva as a testimony, como testemunho, como símbolo to our nation's shared history and shining future. to our nation's shared history, da história compartilhada das nossas nações, and shining future, e de um futuro brilhante. And should you ever need to get hold of us, or just give us a ring. Should you ever need, caso algum dia você precise, to get hold of us, entrar em contato conosco, or just give us a ring, ou simplesmente nos ligar. Olha que interessante isso aqui, tá? Ele usa I'm delighted to, que é uma expressão formal e elegante, que significa eu tenho um prazer de fazer aquilo. Por exemplo, I'm delighted to welcome you, que eu tenho o prazer de te receber. Present to you, que aqui present é verbo. E a ênfase aqui no final, present, não é present. Present é presente, mas apresentar, present. E ele fala desse original bell, desse sino original. E ele diz que esse sino ficava pendurado, hung. E namesake é uma palavra ótima, significa xará, algo que tem o mesmo nome. May it stand. Esse may não é poder, ele é usado como desejo formal. May it stand. Que ele sirva. E o mais interessante aqui é o duplo sentido, tá? Por quê? Ring the bell é você tocar o sino. E to give alguém a ring no inglês britânico significa ligar, é um trocadilho. Ring pode ser tocar um sino
E to give somebody a ring é dar uma ligada. E como o presente é um sino, to ring, ele deixa essa piada. Então ele fala, então nessa noite, senhor presidente, eu tenho o prazer de te entregar como um presente pessoal o sino original que ficava na torre de comando do seu valente xará. Ele está entregando um sino que veio de um submarino britânico chamado Trump, que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Além de ser um presente histórico, ele ainda faz um jogo de palavras aí com o nome. Your valiant namesake, o seu xará valente, que ele sirva como testemunho da história compartilhada das nossas nações e de um futuro brilhante. E caso algum dia precise entrar em contato conosco, ou simplesmente nos dá uma ligada. Ele está entregando um presente simbólico, um sino histórico. Primeiro ele faz o discurso formal, falando da história compartilhada e o futuro brilhante, e depois ele fecha com humor britânico, usando o ring, que combina com o sino e também com o ligar para alguém. É uma piada simples, mas bem construída. Mais uma vez a galera escreve bem. Agora que você sabe o contexto, você viu como o inglês muda completamente? Que não era só um rei fazendo piadinha, ele estava misturando novamente história, literatura, diplomacia, humor britânico, trocadilho e estruturas avançadas em inglês, com frases que são aparentemente simples. E agora a gente vai ouvir de novo esses trechos. E eu quero ver o quanto você consegue pegar. E eu quero que você me fale aqui nos comentários o quão diferente foi ver agora, sem a legenda, entendendo tudo que eu te falei, para o começo. E não se preocupe se você não entender tudo. O importante é você entender mais do que você entendia quando você começou essa aula. Let's do it. 250 years ago, or as we say in the United Kingdom, just the other day. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Our destinies as nations have been interlinked. As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language. And if I may say so, it is a particular pleasure to be back in this wonderful building, the heart of your democracy. On this occasion, I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President. Following your visit to Windsor Castle last year. And I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814. This is, in fact, my 20th visit to the United States and my first as King and head of the Commonwealth. This is a city which symbolizes a period in our shared history, or what Charles Dickens might have called a tale of two Georges. The first president, George Washington, and my 5 times great-grandfather, King George III. King George, as you know, never set foot in America, and please rest assured, ladies and gentlemen, I am not here as part of some cunning rearguard action. It is not hard to see how important the relationship remains in matters both seen and unseen. My mother's first Prime Minister, Sir Winston Churchill, understood this so well. But then he himself was half American, a tradition of shared transatlantic heritage, which I am pleased to say is alive and well in the White House today. Indeed, such was the closeness that Sir Winston, while staying here in the White House, in those rooms you showed us upstairs, emerged naked from the bathtub to discover the door opening as President Roosevelt came in for a chat. With rapier wit, the president cast aside any embarrassment by declaring that the Prime Minister has nothing to conceal from the President of the United States. Of course, my late mother met no fewer than 13 serving presidents, thankfully all of them fully clothed. So tonight, Mr. President, I am delighted to present to you, as a personal gift, the original bell which hung
on the conning tower of your valiant namesake. May it stand as a testimony to our nation's shared history and shining future. And should you ever need to get hold of us, or just give us a ring. Right on. Quero saber da porcentagem, me fala aqui embaixo. Agora me diz uma coisa. Você teria entendido essas piadas sem esse contexto? Porque isso aqui não é só inglês, é história, é cultura, é nuance. E é o tipo de coisa que realmente separa quem traduz só de quem entende de verdade. E se você quiser chegar nesse nível, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Porque aqui a gente não aprende inglês só. Não é regra. Aqui a gente aprende com o inglês real, do jeito que ele acontece. E se você está realmente comprometido em aprender inglês, dá uma olhada no meu site. Nos meus cursos você tem aulas ao vivo comigo, onde a gente disseca exatamente esse tipo de conteúdo. A gente usa o inglês falado lá nos Estados Unidos, porque as aulas também foram gravadas lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e você começa a entender inglês de verdade, para não ficar dependendo de legenda. Então se inscreve aí, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima aula, quem sabe dentro do curso. Não esquece, eu tô aqui para você quando você precisar. I'll see you in the next class and rock on!